eu quero projetar para vocês um trechinho da primeira apresentação que a gente fez lá em fevereiro, só para relembrar com vocês o que é o fluxo dessa sistemática, e na sequência eu vou passar a palavra para a equipe, para que elas possam detalhar o sistema e se tornar uma oficina de cunho assim mais prático mesmo. No primeiro momento, lá em fevereiro, a gente explicou para vocês que a gente trabalha de forma sistêmica, fazendo uma troca contínua com o clube, onde o CBC estabelece algumas regras, estabelece procedimentos, e o clube vem junto com a gente demonstrando no curso da execução. Então, dentro do fluxo do acompanhamento físico-financeiro desses projetos do Ato 8, que tem por objeto recursos humanos, primeiro passo, vocês sabem que é a seleção de profissionais. Então, o clube seleciona os profissionais por meio do processo seletivo, contratação via CLT, e, na sequência, faz o cadastro na plataforma. Então, muitos clubes aqui já estão com isso em curso, não é novidade, então, estou trazendo isso mais como um resgate. Mas temos clubes também que estão iniciando ainda esse processo. Então, para alguns pode ser muito lógico, para outros pode ser novidade. Então, eu peço a compreensão de vocês de fazer esse resgate aqui agora. Então, logo que vocês selecionam, vocês enviam para o CBC via sistema, o cadastro daquele profissional, a área técnica analisa, e uma vez aprovado, já começa a fase de pagamento desses profissionais. Os pagamentos, vocês sabem que, mediante todo o cumprimento do protocolo, né, dos requisitos, é por parte do clube, o CBC só faz a avaliação da movimentação financeira. Então, pagou aquele profissional que está cadastrado, a gente faz a verificação se caiu na conta daquele profissional. Então, nosso acompanhamento, para quem viveu o ato 6 e agora está vivendo o ato 8, é bem diferente, é uma dinâmica mais objetiva, mais no sentido do apoio financeiro, deixando para o clube essa responsabilidade de fazer essa documentação para caso seja necessário, em caso de auditoria, e seguindo todas as regras que os regulamentos do CBC já estabelecem. Então, assim, a gente deixou a execução menos formal para com o CBC, porém dando ao clube toda a responsabilidade desse controle interno no âmbito do clube. Na sequência, o clube vai fazer a apresentação mensal de informações e de documentos, conforme a sistemática já apresentada lá em fevereiro. O clube tem toda a autonomia de gestão de recursos humanos, então a gente não tem aquele plano de trabalho fechado, com número de funções, com quantitativos e estabelecendo regra, número de funções por plano de trabalho. Então, o clube tem o aporte financeiro, e dentro desse aporte financeiro, ele tem a liberdade de escolher aquela quantidade de profissionais para potencializar a formação da forma que está sendo melhor gerida pelo clube. Então, o clube tem toda uma autonomia para definir se hoje são 10 auxiliares, são 10 preparadores físicos, então, todo esse quantitativo fica discricionário para o clube, definido mês a mês, até os 4 anos de vigência do projeto. Na sequência, o clube tem que fazer a gestão de recursos financeiros, então, esses 2 itens, que é a autonomia de gestão do número de profissionais e a gestão de recursos, em função desses 2 itens que a gente está aqui hoje, para aprofundar e tentar direcionar com vocês a melhor forma de otimizar esses recursos. O clube também tem que fazer uma declaração anual de cumprimento de requisitos e, por fim, um relatório de monitoramento anual, onde o CBC pode fazer uma análise de contas de regularidade para o segmento no ano seguinte da execução. Então, é assim, uma síntese, só para relembrar vocês, esse slide é o mesmo que eu apresentei lá em fevereiro, mas eu achei importante resgatar algumas questões desses itens, principalmente no item 3, 5 e 6, que é onde a gente tem observado uma maior ocorrência de dúvidas. Então, assim, já dando largada aqui na capacitação, a gente escolheu, elegemos alguns itens que eu acho que vale a pena trabalhar novamente com vocês e me colocar à disposição para eventuais dúvidas. Primeiro, transferência direta para a conta do profissional. Então, isso já foi uma regra colocada, não é uma regra que o CBC coloca, é uma regra que a lei estabelece. A lei exige que haja esse controle da descentralização do recurso. Quem é o beneficiário final do recurso? Então, essa conta não pode ser um saque, não pode ser recibo,
E aí ela tem que sair da conta do projeto para a conta do profissional. Isso é uma regra maior para que a execução seja validada e que não haja glosa de recursos, que essa é a última intenção que a gente quer. Custeio apenas do líquido mensal. Então, a gente já falou muito durante as capacitações que não entram em cargos, que o valor que a gente remunera é o valor líquido do profissional. Então, se o profissional tem alguma incidência de imposto, taxa, dedução de auxílios ou de pensões, nada disso pode incidir sobre o valor que a gente remunera. Então, o valor, digamos que o profissional recebe R$ 900, então tem que sair da conta do CBC os R$ 900 líquido para a conta daquele profissional. E qualquer ônus dessa natureza tem que ser sobre o valor que o clube custeia de forma adicional, certo? A possibilidade de complementação de valores pelo clube. Então, assim, a gente sempre deixou claro que o mínimo é o limite, é o que a gente paga. O clube tem possibilidade de fazer a complementação desses valores. Observar os limites de valores de cada função. Isso a gente traz porque parece óbvio, a gente tem um anexo lá no ato convocatório que estabelece a faixa mínima e o valor máximo, mas a gente sabe que no curso do processo, às vezes, a gente se despreende, né? A equipe técnica se despreende desse anexo e termina incorrendo em alguns erros, então a gente pede bastante atenção que isso seja um manual de bolsa, assim, que esteja sempre ao lado para relembrar, principalmente quando vai recontratar a função, e aí, às vezes, a pessoa do financeiro, não é a pessoa que é executor, que está gerindo ali o projeto, geralmente tem alguns equívocos dessa natureza. Então, a gente está passando aqui para relembrar vocês. E, por fim, o valor líquido deve corresponder aos dias trabalhados. Então, a gente bate sempre nessa tecla, porque essa responsabilidade de controle antes o CBC fazia, e tinha muita ocorrência de equívoco, de pagar remuneração do período de férias do profissional. Então, na capacitação de fevereiro, a gente bateu muito nessa tecla e estamos aqui reforçando para vocês evitarem esse equívoco, porque se tiver qualquer auditoria, a gente não teve condições de verificar, porque não faz mais parte da metodologia de acompanhamento nosso, mas está sob a responsabilidade exclusiva do clube, esse controle, tá certo? Ainda sobre pagamento de profissionais, a gente está recebendo muita dúvida com relação a acordos trabalhistas nessa época da pandemia. Então, o CBC editou uma resolução de diretoria, onde deu estabilidade aos projetos desse edital, deixando a possibilidade de pagamentos, mesmo na hipótese de acordo, de redução de carga horária. Então, eu acho assim, que está compreendido pela maioria dos profissionais, mas ainda tem pessoas que perguntam, alguns responsáveis técnicos ligam para o CBC perguntando se é possível. Tem uma dúvida também com relação se o valor, às vezes o valor com a redução fica abaixo do valor mínimo que o CBC estabeleceu. Então, nessas circunstâncias, vocês fiquem tranquilos, porque o cumprimento de lei, né, se estiver de acordo com a lei, nos termos do acordo firmado e homologado pela Junta do Trabalho, né, todo o procedimento que a legislação exige também será acolhido pelo CBC sem maiores questionamentos. E aí a gente reitera aqui que é vedado o custeio de obrigações trabalhistas, então a gente cita os itens do ato e do regulamento de recursos humanos para que vocês possam se aprofundar e verificar, dizer por que Milena está estabelecendo isso, não é Milena, não é Amália, a nossa norma interna, e períodos de planejamento, de capacitação de forma regular. Então, excepcionalizando, digamos que a gente passou do período da pandemia, aí essa RD ela perde a validade e aí esses períodos também não podem ser remunerados. Então, a gente achou por bem colocar aqui, porque um momento é esse momento da pandemia. Outro momento, o momento regular, a gente já tem um tratamento diferenciado e tem que seguir esse artigo 5º do Regulamento de Recursos Humanos do CBC, certo? Então, aqui também nessa apresentação que vai ficar disponível no site para vocês, a gente retoma aí o anexo 9 do ato convocatório, onde tem todas as funções listadas e valores mínimos e máximos de remuneração. Partindo agora para o lado financeiro, o lado da execução financeira, que é o foco da nossa oficina hoje, no item 5, a gente colocou que vocês têm possibilidade de gestão desses profissionais, né? Uma hora você vai em quantitativo, outra hora você já vê que aquele quantitativo está
está insuficiente, que precisa contratar mais, ou que precisa redimensionar, até porque o CBC agora trabalha com a meritocracia. Então, às vezes, você investe muito no esporte que não está trazendo resultado, é um projeto plurianual, e vocês sabem que nos próximos projetos a meritocracia vai ser determinante para os valores captados em projetos futuros, então vocês precisam realmente fazer com que esse investimento se reverta em resultado esportivo. Então, vocês têm toda a autonomia de redimensionar, de remanejar. Eu tenho uma quantidade de X funções para o esporte, basquete, eu vou mandar para o vôlei. Então, vocês têm toda essa liberdade de gerir os profissionais, certo? Então, com isso, a gente descortina, já não tem mais aquele plano de trabalho formal que muitos clubes aqui têm o hábito de executar com plano de trabalho fechado. Então, isso é uma iniciativa assim, inovadora e que a gente acredita, aposta que vai ter um resultado muito positivo ao final da execução desses projetos. Mas, em contrapartida, traz para o clube, além dessa necessidade de dimensionamento da melhor força de trabalho, necessidade de uma avaliação criteriosa onde investir o recurso, da necessidade de um planejamento dos gastos ao longo dos anos, de forma a otimizar os recursos sem ultrapassar a disponibilidade financeira. Então, esse módulo que a gente vai apresentar a vocês hoje de controle financeiro, ele vem ao encontro disso, da gente ter uma possibilidade de utilização de todo o recurso, para que o clube tenha esse domínio sobre o que dispõe, porque a gente fez todo o esforço de desenvolver uma ferramenta que seja de uso comum. A gente sabe que tem clubes que têm já sistemas implementados, que podem até ser melhores do que o que o CBC está oferecendo. Então, a gente tem toda a humildade aqui de dizer que a gente está oferecendo o que a gente avaliou e ajudaria a grande maioria dos clubes. Mas pode ser que tenha clube que tenha uma ferramenta melhor que essa. É obrigatório utilizar? Não, não é obrigatório, mas o sistema, ele praticamente já vai fazer a vez. Quando você fizer toda a execução financeira, que é obrigatória, que é o módulo que a Amália vai apresentar, que precisou passar por alguns aprimoramentos após o início da execução, esses dados praticamente vão recair automaticamente na aba de controle financeiro, que é como se fosse um panorama, que ele é dinâmico. A cada alimentação, cada função nova que for cadastrada e aprovada, os valores daquela função eles já passam a ser automaticamente contabilizados numa perspectiva futura. Então, hoje eu estou contando com esse profissional, com 4 anos esse profissional está integrado ao projeto, o que isso representa como um todo, tanto no mês, quanto no ano, quanto nos 4 anos. Então, essa foi a intenção. A gente buscou desenvolver essa ferramenta para dar esse panorama de plano de trabalho dinâmico, sem ser estático, como era antigamente. Então, com isso, eu finalizo minha fala para dizer que os recursos financeiros remanescentes e os exclusivos rendimentos não utilizados serão devolvidos. Então, assim, vocês precisam estar atentos a isso para otimizar esse recurso. Não é o que o CBC quer que vocês executem de forma indiscriminada. Vocês têm que executar o recurso com toda a responsabilidade, com todo o critério e seguindo o princípio maior, que é a formação esportiva. Mas essa ferramenta ela vai ajudar você saber que, olha, eu ainda tenho um saldo, eu posso habilitar uma função que vai me trazer um retorno muito representativo e eu posso manter essa função por 2 anos, ou por 3 anos, ou por 4 anos. Então, essa ferramenta ela vai trazer esse olhar de conjunto e um controle financeiro, eu acredito que bem eficiente para ambas as partes, para o CBC, para acompanhar como é que está a otimização, e, de certa forma, a gente também poder pautar o clube. Tem clube que começou o ano e não começou a executar o projeto. E então o CBC está atento a isso. A gente não formalizou para daqui a 1 ano ou daqui a 2 anos, a gente formalizou para agora, para começar agora, para trazer o retorno em resultado esportivo dos atletas. Então, a gente está atento a isso também. E, por fim, a classificação correta da conta bancária. Quando vocês foram abrir essa conta, a gente tocou muito nessa tecla também de que era necessário fazer a classificação correta para que não houvesse incidência de tarifas e impostos. E aí, o que é que tem acontecido? Eu sei que muitos clubes enfrentaram dificuldades de fazer essas classificações. O CBC está também adotando as medidas cabíveis, entrando com ações
no TCU para avaliar a forma de conduzir esse processo em prol dos clubes, para que os clubes não tenham esse ônus, mas também a gente não pode deixar de agir nesse momento, enquanto essas decisões não se revertem positivamente. Então, a gente pede essa colaboração, vamos entrar agora, a gente já fez um grande mapeamento, a incidência está bem alta ainda, e alguns clubes até posicionaram, né, a área técnica, que preferem pagar do que ter a dificuldade de enfrentar com a instituição bancária. Então, a gente entende, por um lado, mas, por outro lado, nos cabe impulsionar para que isso não venha a se repetir. Então, a Amália vai iniciar agora, junto aos responsáveis técnicos de cada clube, juntar vocês para entender melhor por que isso, qual é o motivo da ocorrência, se é a classificação que não está correta, qual é a classificação de cada conta. Então, a gente vai fazer um mapeamento disso até para dar sustentação, subsídios para o jurídico do CBC poder atuar nessa questão. Então, é um compromisso que o CBC já colocou para com os clubes e que a gente pretende, de fato, conduzir para que isso seja cada vez mais fácil e até, se for o caso, direcionar para bancos que não imponham tanta dificuldade. Então, era isso. Eu agradeço. Coloco aqui meus contatos à disposição. E, neste momento, eu vou passar a palavra para a Amália. Ela é supervisora de projetos, e também para a Cristiane, que é analista de projetos, e elas vão tratar agora do módulo de execução financeira. Muito obrigada. Obrigada, Milena. Boa tarde a todos. A gente vai falar aqui pela tão esperada, né? Tão esperados ajustes nas abas, na aba de acompanhamento, no módulo de acompanhamento, na aba de execução financeira. Como a Milena bem falou, a gente fez esse sistema, a gente foi buscando aí fazer todas as adequações, considerando toda a realidade de cada clube. O sistema ele não é específico para atender um clube, a gente pensou, o Disseu que está aqui junto com a gente, que é o gerente de TI, a gente pensou bastante no sistema de forma que a gente atendesse todas as realidades. O módulo de execução financeira, esse principalmente precisava atender aqueles clubes que têm os pagamentos de forma quinzenal. Então, isso também é um diferencial. Vocês vão ver, a gente vai apresentar aqui o passo a passo, vocês vão ver que isso foi uma evolução enorme, até porque hoje a gente não cobra mais os comprovantes, né, os olerites, e aí o sistema permite que vocês façam essa divisão do pagamento. Então, os clubes que têm lá o pagamento integral, aí tem a funcionalidade, e aqueles clubes que fazem os pagamentos de forma quinzenal, a gente implementou essa nova funcionalidade, e isso também vai refletir na aba de controle financeiro. Então, tudo que a gente faz na aba de execução financeira, ali no formulário também de conciliação, ele acaba refletindo automaticamente no módulo lá de controle financeiro. Como a Milena bem disse, às vezes o clube não vai utilizar a aba de controle financeiro, talvez não atenda todas as necessidades, mas o sistema ele foi implementado para que seja tudo automatizado. Então, a partir de cada pagamento, de cada movimentação que você faz na aba de controle financeiro, cada pagamento registrado lá na aba de execução financeira, automaticamente vai carregar para o módulo. Então, ficou bem dinâmico, ficou bem fácil, o sistema é intuitivo. Eu vou pedir para a Cris abrir aqui uma outra ferramenta que a gente implementou, foram os formulários de conciliação. Eles nos permitem agora deixar o modo de finalizado, em complemento e em rascunho, porque aí vocês vão cadastrando, tem a opção de colocar todos os ajustes que foram realizados, a memória de cálculo também, e é uma forma de você ter esse controle e conseguir visualizar tudo que vocês vão fazendo na conciliação e vai refletindo lá. Cris, você pode abrir, por gentileza, o sistema para a gente, por favor? A Cris vai aqui entrar, ela vai fazer todo o passo a passo e a gente vai junto aqui.
Caso tenha alguma dúvida, ao final, e aí vocês podem também colocar no chat, mas ao final a gente vai esclarecer. Uma coisa que é muito importante que eu peço, que aí a gente reforça, é a necessidade de inclusão dos documentos mensalmente. A RD, ela deu essa flexibilização com relação aos documentos de execução física, mas os documentos financeiros, a gente mantém a obrigatoriedade, é o fluxo normal do envio de todos os extratos bancários, o aporte de todos os extratos bancários dentro do sistema, tanto da conta corrente quanto da conta poupança. E toda a movimentação financeira também, ela continua no fluxo normal. Cada taxa, cada pagamento, cada estorno tem que ser registrada dentro do sistema e tem que aportar os documentos também de forma a comprovar esse pagamento, né? Até para a gente verificar se o beneficiário final está sendo mesmo aquele que vocês registraram na aba de execução física, para a gente verificar se aquele profissional que a gente aprovou, que estava com CREF válido, que foi aquele que tem o valor referencial que vocês colocaram lá, coloca o comprovante para a gente fazer toda esse comparativo. Então, a gente desburocratizou muito com relação ao edital 6, mas a gente, com essa parte da execução financeira, a gente ainda continua muito criterioso no sentido da documentação comprobatória. Então, isso a gente reforça a necessidade de mensalmente incluir tanto da conta corrente quanto da conta poupança. Então, eu vou aqui abrir com a Cris abriu já o sistema, a gente tem aqui a movimentação financeira, ela vai apresentar para vocês e automaticamente a gente vai também mostrar para vocês o do formulário eletrônico de conciliação, as melhorias que foram implementadas também no formulário, e na sequência a gente vai mostrar para vocês a aba de controle financeiro, porque tudo aquilo que a gente faz de ajuste nessa aba de movimentação financeira, automaticamente vai refletir no controle. Cris, pode começar com a gente, por favor? Boa tarde a todos. Vou demonstrar aqui, espero que estejam todos bem. Vou começar a demonstrar aqui a operacionalização do sistema. Como bem falado pela Amália, pela Milena, o sistema ele é todo interligado, então vocês têm que observar esse preenchimento da execução física, o preenchimento da movimentação financeira, todas as movimentações que estão no extrato, elas precisam ser reportadas para essa aba de movimentação financeira. Não é subir o PDF aqui, vocês precisam reportar essas informações, e essas informações, a partir da classificação que vocês colocam, que elas passam a aparecer no formulário eletrônico de conciliação. Então, aqui, se você classificou como pagamento, vocês já vão... essa informação vai aparecer na lista suspensa do formulário para ser vinculada a um formulário eletrônico de conciliação, certo? Então, só frisando aí a importância de você preencher essa aba e observar essas classificações e subclassificações, que é até uma novidade agora no ato 8, né? Porque no 7 a gente não tinha essa opção do diversos, mas em caso de devoluções, nesses casos de devoluções de pagamentos, com atualizações, com tarifas, vocês podem colocar essa classificação principal como diversos, e aqui vocês têm a opção de fazer essa subclassificação do diversos. Essa é uma funcionalidade que a gente já até passou na oficina passada, mas estou relembrando por causa de uma funcionalidade nova do formulário eletrônico de conciliação, né, que são os créditos que nós vamos vincular aos formulários, nesses casos de devoluções de pagamento. E, terminando de frisar essa aba aqui de movimentação financeira, eu vou passar aqui para o formulário eletrônico de conciliação. O que acontece? Nós já deixamos algumas informações já cadastradas aqui, como a Amália bem disse, aqui a situação do formulário vai aparecer nessa coluna,
terão as opções de finalizado, em complementação e em rascunho. Essa situação aqui, justamente, é para a gente ter um controle do que vai refletir naquela aba de controle financeiro. Quando vocês finalizam o formulário, o CVC vai avaliar se está faltando alguma informação, alguma vinculação, alguma observação, né, algum documento para ser aportado, pode solicitar complementação, como vocês também podem observar que está pendente alguma informação e pedir essa complementação nessa coluna aqui de solicitações. Então, aqui já temos alguns formulários cadastrados, finalizado, em complementação, e esse em rascunho, eu vou trabalhar em rascunho, estou aqui como perfil clube, vou demonstrar como vocês vão fazer essa vinculação dos valores cadastrados na movimentação financeira a cada profissional, certo? Aqui nesse formulário que está em rascunho, nós já selecionamos aqui 2 profissionais, eles automaticamente passam a aparecer aqui nos profissionais vinculados, e vocês precisam vincular esses valores a esses profissionais e colocar o comprovante de transferência. Enquanto vocês não colocam essas informações, essas vinculações, o formulário, ele não aparece aqui o botão de finalização do formulário, que é a funcionalidade também que a Amália já frisou, que vocês precisam finalizar o formulário. A frase está aqui, a finalização do formulário só poderá ser realizada quando todas as vinculações forem conciliadas, e em caso de vinculação de crédito, a justificativa deverá ser preenchida. Então, eu vou pegar aqui o primeiro exemplo, um profissional, o Érico. Essa é a tela inicial, que abre com todas as informações do profissional, o valor referencial que você cadastrou, todas essas informações aqui são as que foram cadastradas lá na aba de execução física. Então, a partir desse momento, você vai escolher o tipo de pagamento, a depender do clube, né? Se é integral, se ele vai receber só uma vez para aquela competência, ou se será necessário cadastrar 2 pagamentos para esse profissional, certo? Então, em cada caso, aparece aqui o layout, né? Demonstrando esses pagamentos quando forem vinculados e as datas de cada pagamento. Você também precisa preencher aqui. Eu vou colocar integral no primeiro momento, depois eu volto nesse quinzenal. Você também precisa preencher aqui se esse pagamento ele está diverso do previsto. O que quer dizer diverso do previsto? Você colocou lá um valor referencial, como a Milena bem disse, nós não temos um plano de trabalho fixo, então isso aqui é só para a gente ter um controle. Se realmente for diferente aqui do valor referencial, você vai precisar justificar. Não é apontando se está errado, certo, não. É só por essa necessidade mesmo de ter essa justificativa quando esse pagamento for diverso. Porque pode ser alguma coisa relacionada, por exemplo, não tá diverso do previsto, porque teve férias, ou porque teve um aumento na remuneração, atestado médico, todas essas vedações, elas vão influenciar no momento que você for pagar esse profissional. E, às vezes, isso vai acabar que o valor fica divergente desse valor referencial que você apresentou. Mas não leve isso como um problema. É só mais um controle que a gente tem, justamente para a gente conseguir fazer essa gestão dos recursos, que os recursos, vocês consigam, né, utilizar os recursos até o final do projeto. Só um pouquinho aqui, até complementando o que a Cris falou, e é importante, a Milena também já registrou isso, o ato 9, o ato 8, a gente tem as premissas, né? E uma delas é essa flexibilização da utilização do recurso. Então, o recurso ele não está mais vinculado a determinado esporte, ele não está mais vinculado a determinada categoria. Então, quando a gente coloca esse valor referencial, é para a gente ter um marco também que vai refletir na aba de controle financeiro. E aí, qualquer alteração, a qualquer pagamento a menor, faz essa justificativa no sentido só de dar transparência à utilização do recurso, tá certo? E até porque também vocês vão observar no momento aqui do controle financeiro, à medida que vocês vão pagando, os profissionais vão registrando essas informações aqui no sistema, essas informações são reportadas e aqueles cálculos do controle financeiro já vão ser já de acordo com o real, né, com o valor pago. Então, assim, o que você tem de saldo e o que você consegue utilizar daqui para frente.
Então, eu vou colocar aqui, nesse caso, se eu seleciono a opção que o pagamento está diverso do previsto, diverso do valor referencial, eu preciso colocar uma justificativa aqui, tá? Eu faço a justificativa, o profissional ele estava de férias em determinado período, ou teve um aumento salarial, preciso justificar. Após fazer essa justificativa quando for diverso do previsto, eu clico essa opção aqui, nessa declaração, porque no caso a gente não tem mais esses documentos para fazer essa avaliação, vocês que vão declarar que esse valor líquido corresponde ao líquido repassado para o profissional, que não contempla férias, aquelas questões das vedações lá do RRH. Selecionadas essas opções, você vai salvar. Salvou, é porque aqui a gente já tinha feito essa opção e já estava com o botão aqui de vinculação já aparecendo, porque já tinha feito essas opções. Mas vai aparecer esse botão de vinculação, clicou no botão de vinculação, aí aqui, como eu escolhi lá no início, pagamento integral, vai abrir uma aba só com essa informação de pagamento integral. Aí é interessante que vocês também entendam esse tipo de vinculação aqui, que são duas opções. O valor total é quando o clube faz o pagamento por meio de uma folha de pagamento. Você vai observar lá no extrato que vocês reportam isso para o banco, vocês fazem uma lista para o banco dos pagamentos que vão ser realizados, e esse valor sai de uma vez da conta do projeto. Então, vocês vão escolher essa opção aqui no tipo de vinculação, valor total, quando for esse caso. É uma folha de pagamento que está pagando para diversos profissionais, e quando eu escolher valor total, eu vou precisar escolher o valor que está lá na movimentação financeira, referente a essa folha de pagamento, e informar qual é o valor pago para esse profissional, porque à medida que você vai cadastrando aqui o valor pago para cada profissional, ele vai já batendo esses valores e vai ficando só o valor pendente de vinculação. Então, esse tipo de vinculação é para esses casos de folha de pagamento. Você vincula a movimentação lá, que vai ser única, declara o valor pago para aquele profissional, e isso vai te dando um cálculo aqui do que falta para você vincular, para você concluir a conciliação daquela folha de pagamento. Nesse outro caso aqui, por profissional, eu acho que a maioria dos clubes utilizam esse tipo de pagamento, né? Que ele já transfere direto para o profissional, que não sai... na verdade, assim, a outra forma também é direto para o profissional, só que sai numa movimentação única. Nesse caso aqui, não. No extrato, ele fica detalhado que foram vários pagamentos. Então, você vai selecionar por profissional e vai selecionar lá qual o pagamento que foi feito para aquele profissional. Então, o que vai aparecer nessa lista suspensa aqui? Tudo que você colocar na movimentação financeira, classificar como pagamento, lá no débito das contas, está lá na coluna de débito, saiu da conta e você classificou como pagamento, ele vai passar a aparecer nessa lista suspensa, certo? E aí você vai fazer essas escolhas. Tipo de vinculação, escolher o valor declarado. Quando for folha de pagamento, vocês vão informar o valor. E quando for por profissional, esse valor já vem automaticamente, que o valor não vai ser subdividido. Nesse caso aqui, eu vou colocar aqui esse valor por profissional, escolhi lá o valor declarado na movimentação financeira, vou vincular. Ok. Terminei a vinculação, clico aqui, coloco o anexo do comprovante de pagamento, né, do comprovante de transferência. Feito isso, eu não vou fazer isso nesse momento, mas feito isso, colocou o comprovante aqui, você vai voltar, você vai ver que no formulário eletrônico, aqui na tela do formulário eletrônico, já vai aparecer que você vinculou aquele valor àquele profissional. Então, é assim que funcionam as vinculações. Vou demonstrar esse segundo aqui para mostrar a tela do pagamento quinzenal, que foi a nossa principal alteração, né? Foi o principal ajuste nessa tela aqui. Nós vamos escolher agora o tipo de pagamento aqui, quinzenal. Tá vendo que nesse momento que eu estou ainda escolhendo as opções, eu não tenho acesso ao botão de vincular. Então, primeiro, eu tenho que atender todos os requisitos aqui, né? Escolher o tipo de pagamento, se o pagamento foi diverso ou não
do valor referencial aqui do previsto, né? Nesse caso aqui, eu vou colocar não, que no caso não tem um campo de justificativa, vou fazer a declaração e salvar. Aí, a partir desse momento, já passa a aparecer o botão de vinculação. Aí, vou vincular, que nesse caso eu escolhi o pagamento quinzenal, vocês já percebem que já aparece duas telas aqui, dois quadros, né, para vocês fazerem essas vinculações. Aí, é aquela mesma história, o tipo de vinculação que você tem que escolher tem que ser de acordo com o que foi pago da movimentação, né, se foi uma folha de pagamento ou se foi diretamente para o profissional. E por que eu estou frisando muito essa questão do tipo de vinculação? Porque quando você escolhe aqui valor total e você começa a vincular os profissionais, os valores para cada profissional, se aquele lá não era uma folha de pagamento, não era uma movimentação única, não era de diversos profissionais, você já não consegue selecionar isso na tela de outro profissional se você escolher aqui por profissional. Entendeu? Essa movimentação, esse valor declarado aqui, ele não aparece mais, porque você já passou a vincular valores nele, entendeu? Ele já entendeu que o tipo de vinculação é uma folha de pagamento. Então, é bem importante que vocês observem no momento, o momento aqui da escolha, né, do tipo de vinculação, observem bem o valor declarado lá, que é o valor que está classificado como pagamento, vocês podem observar que aqui tinha 3 opções. Como eu vinculei um dos valores naquele outro profissional, aqui já não aparece mais. Então, assim, é ter esse cuidado no momento das vinculações. Feito isso, vou vincular aqui esse por valor total para vocês visualizarem como funciona. R$2.000. Vou colocar aqui que eu tenho acesso só à primeira parcela nesse momento, né? Vou vincular. Ok. Quando eu voltar aqui, só um minuto, o sistema está carregando aqui, mas quando eu voltar, vocês vão observar que na tela aqui, no grid, você já consegue verificar a informação do valor vinculado para aquele profissional. Primeiro, eu vinculei os 4.410 e está vendo que aqui, nesse caso, do pagamento quinzenal, eu só vinculei uma das parcelas. Então, o status aqui também vai estar como vinculado parcialmente. No momento que eu for lá, editar, vincular a segunda parcela, esse status passa a ser vinculado e você consegue já finalizar esse formulário. Aí é só reforçando. Sempre após a vinculação, não esquecer os anexos, certo? Aí salvou, voltou, vinculou tudo. Vou vincular aqui a segunda parcela. Opa. Vou vincular aqui a segunda parcela. E vou colocar que essa parcela, ela foi feita direto só para esse profissional, foi um pagamento único, porque pode ter casos que ocorra dessa forma, né? Tem uma folha de pagamento para vários profissionais e tem alguns profissionais que eles recebem somente, tem esse restante, né, de forma individual, porque não são todos os profissionais em alguns clubes que recebem esse adiantamento. Vou colocar aqui, então, no caso, por profissional. Vou selecionar, agora a movimentação não está aparecendo, mas... Só um minuto. Vou selecionar aqui, no caso aqui, esse valor total aqui, por enquanto, e selecionar para esse profissional R$2.000. E vou vincular, só para a gente concluir essa vinculação aqui. Finalizada a vinculação, eu já consigo ir na tela, no grid, e verificar esse valor, que ele está totalmente vinculado. Finalizou essas vinculações, colocou os anexos, você vai voltar, você vai observar também que aqui na tela está em rascunho ainda, então, assim, para que isso passe a refletir lá no controle financeiro, você precisa finalizar esse formulário, mas o que você pode observar aqui também nesse grid? Aqui você tem um controle do que o que está finalizado, o que está em complementação, aqui o controle de quantidade de profissionais que foram vinculados, do valor total que foi vinculado para aquela competência. Aqui você tem um acesso direto às solicitações, aos créditos. Então, dito isso, você percebeu aqui que está em rascunho. Vou voltar aqui.
a gente já tem condições de finalizar o formulário, né? Vou finalizar, certo? Finalizei esse formulário, você não consegue mais fazer nada, tipo, incluir profissional, não consegue, você pode até acessar aqui, mas você não consegue mexer nessas vinculações, você consegue acessar aqui, mas você não consegue alterar, certo? Porque os botões desaparecem, porque no caso aqui, agora você só passa a conseguir alterar novamente se você solicitar uma complementação. Nós deixamos aqui um dos formulários com essa situação em complementação para demonstrar como é que é feita essa solicitação. Nesse caso aqui, essa coluna, você já vai direto para solicitação. Aqui, no caso, eu estou no perfil do clube, tá? Mas a solicitação foi feita pelo perfil do CBC, que tem quem solicitou e está a complementar. Então, depois, quando ele está em complementação, você consegue fazer essas adequações. Você vai vir aqui em editar e você consegue fazer, eu preciso colocar mais um profissional que eu tinha esquecido. Esse profissional não era esse profissional, vou tirar. Fazer essas alterações. Eu errei o valor que eu vinculei, vou alterar. Então, tudo isso você consegue. Tá vendo que já passa a aparecer os botões, né? De finalizar, de salvar, porque aí você consegue, já tem, de novo, as funcionalidades para você fazer essas complementações. Incluir um profissional, tirar o profissional. Tudo que você for fazendo, à medida que você for fazendo, você vai salvando, e à medida que você for colocando profissionais, tirando profissionais, você sempre tem que vir para esse quadro para fazer as vinculações e colocar os comprovantes, certo? Finalizado aqui a complementação, incluindo o profissional, tirando o profissional, corrigindo valores, vocês vão, na solicitação de edição, né? Responder essa solicitação. Tá vendo aqui? Complementar. Aí eu vou colocar aqui teste. Você vai salvar a mensagem e enviar. Porque o que acontece? Não, porque pode ser que esqueça, né? Às vezes você salva a mensagem ali, o formulário ainda fica para você, mas aí eu só vou reforçar isso aqui. Sempre salve a mensagem e envie o formulário de novo para análise aqui, depois de feita a complementação, certo? Aqui vai ficar com status em análise. Aqui, quando você observar no grid, vai estar em complementação, só que já vai estar nas mãos do perfil CBC. O CBC vai verificar se você fez a complementação que foi solicitada, ou se você fez de acordo com o que você tinha falado que ia complementar, aprovar essa complementação lá, e aqui já passa a ficar finalizado. É porque agora eu só estou no perfil do clube e não vou conseguir finalizar essa complementação no usuário CBC. Mas essa é a dinâmica. Você vai responder ou você pode também solicitar essa complementação. Finalizei esse formulário, só que eu esqueci algum detalhe. Então, eu venho aqui, faço uma solicitação. E solicita a complementação, certo? Aí o CBC vai autorizar a complementação e a partir do momento que o CBC autorizar esse formulário, ele vai ser liberado para você fazer as alterações. Outro detalhe que foi acrescentado aqui no grid dessa aba foi essa questão dos créditos vinculados. Porque tem alguns clubes que às vezes faz um pagamento equivocado, alguma coisa nesse sentido, e ele precisa devolver o recurso, e lá na movimentação financeira vai aparecer lá um crédito, ele vai classificar como pagamento. Quando isso ocorrer, você já vai conseguir vincular esse crédito aqui no formulário eletrônico de conciliação. O que acontece? Só que quando o formulário estiver finalizado, você não consegue. Sempre você vai precisar pedir a complementação. CBC, eu preciso incluir aqui uma devolução de pagamento. E toda vez que você incluir um crédito, está aqui a coluna dos créditos vinculados, você vai precisar justificar para a gente do que se trata esse crédito. Você pode colocar também de profissional X, profissional Y, você pode descrever aqui
mas você vai precisar justificar, salvar, porque senão você não vai conseguir reenviar esse formulário. Certo? Vou colocar aqui. Tá, em complementação, após você vincular esses créditos... Ah, tá, esqueci um detalhe. A dinâmica da vinculação do crédito é a mesma dinâmica da vinculação lá do pagamento. Você precisa que esse valor esteja registrado na aba de movimentação financeira e ele esteja classificado como pagamento, certo? Ou classificado como pagamento quando o valor for totalmente relacionado a um pagamento devolvido, ou, por exemplo, se for o caso de uma devolução de pagamento com atualização, você vai ter uma primeira classificação como diversos. Vou voltar aqui rapidinho para vocês entenderem isso. De novo. A primeira classificação, essa classificação principal é nesse íconezinho aqui, esse lápisinho menor. Você vai classificar aqui nessa classificação principal como diversos. E você precisa necessariamente fazer a subclassificação, porque senão aqui vai ficar como pendente de conciliação. Você precisa detalhar do que se trata esse valor, esse crédito devolvido, entendeu? E quando é o caso de um crédito de pagamento, ele só passa a aparecer aqui no formulário eletrônico de conciliação para vinculação após você fazer essa subclassificação ou a classificação direta, certo? É só para vocês entenderem como passa a aparecer aqui na lista suspensa aqui dos créditos vinculados. Esse R$500 foi daquela classificação diversa que eu acabei de mostrar. Aqui vocês podem fazer mais de uma vinculação de crédito dentro do mesmo formulário. Essa aqui, tá vendo que a nomenclatura é o valor, a data e o tipo de classificação. Esse pagamento aqui foi classificado como pagamento dentro de uma classificação geral diversos, certo? Então, é dessa forma para vocês também, para facilitar essa identificação dos valores, né, que aparecem nessa lista suspensa, que foi feita a nomenclatura dessa forma. E em relação ao crédito, é isso. Vocês precisam que o formulário esteja em complementação para fazer essa vinculação do crédito, certo? Aqui tem uma coluna específica para fazer essa vinculação, tem a coluna específica que você pode ir direto para a solicitação, sempre observar, é o que eu frisei, sempre observar as nomenclaturas do tipo de conciliação lá, do valor total, do valor por profissional, para não incorrer em erros. E é isso o que eu queria apresentar para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem anotar, que aí ao final a gente vai voltar nessas dúvidas, né? Vamos responder também, os técnicos também estarão atentos também pós, né? A oficina de capacitação, então eu fico também à disposição. Amália, quer complementar? Cris, quero. Ainda com a Cris aqui, eu acho que uma coisa que é fundamental, e a Cris demonstrou muito bem, é com relação à aba de movimentação financeira. Então, observe que a aba da movimentação financeira, ela é a essência de tudo. Então, é o detalhamento dos extratos bancários, é o detalhamento dos pagamentos, e aqui a gente tem que fazer a correta classificação, porque a partir do que a gente está registrando nessa aba, é que ela vai ser multiplicada por formulário e depois para o controle financeiro. Quando vocês encaminham para a gente o formulário eletrônico de conciliação com alguma informação divergente do que está cadastrado e o que está comprovado no extrato, a gente vai abrir ali uma solicitação de esclarecimento, porque não basta também que só faça aqui a conciliação. A gente vai também conferir a partir do que está demonstrado no extrato bancário, porque o extrato bancário é o documento do banco, é o documento da sua movimentação na conta do projeto com recursos do CDC. Então, a partir disso, a gente faz a conferência e abre ou não essa solicitação. Quando a gente coloca aqui também a situação do formulário, quando a gente implementa essa funcionalidade de finalizado, em complementação, o rascunho, é para dar também a possibilidade de que vocês façam toda essa edição,
façam a verificação para depois encaminhar para a gente. Então, essa funcionalidade de vincular o profissional vai aparecer a partir do que você registrou na movimentação financeira. Então, quando ele aparece para a gente pendente, quando aparece assim, quantidade de profissionais pendentes, é pendente de vinculação, porque você vai vincular ao que você já registrou na aba de movimentação financeira. Então, não necessariamente é uma pendência de glosa, é uma pendência de pagamento equivocado. Não, é só uma pendência de vincular esse profissional àquele registro que foi efetuado na aba de movimentação financeira, para a gente ter todo esse nexo casual, toda essa conciliação bancária. Tá? E aí eu queria que a Cris também abrisse aqui um formulário eletrônico para mostrar para eles um finalizado, Cris, por gentileza, para a gente mostrar também como ele fica já depois em PDF, depois que a gente que vocês fizeram todos os cadastramentos, que depois que vocês fizeram todas as vinculações, todos os créditos, como que isso aparece para vocês, que acho que é aí que vocês têm o real controle, né? E aí, nos casos em que teve um pagamento, uma diferença, tem a opção aqui da justificativa para que vocês registrem para a gente. Essa justificativa é porque esse profissional estava em férias, essa justificativa aqui, esse valor diferente, né? É relativo ao profissional que ficou de licença médica durante um período. Então, aqui a gente tem um histórico, né? A partir de... É um projeto de 4 anos. Então, tudo que a gente está fazendo ao longo do ano, ao final do ano, a gente vai fazer toda essa verificação, mas a equipe técnica, ela tem feito esse acompanhamento mensal a cada divergência, né, a cada pagamento que foi divergente, tarifa bancária, a gente já entra em contato com o clube, a gente já faz a notificação para que faça a devolução do recurso, porque o sistema ele ficou muito intuitivo e ele ficou muito dinâmico. Então, a partir do que vocês cadastram, a gente já interage, a gente verifica em tempo real e a gente consegue fazer toda essa gestão com vocês. Até quando a gente coloca aqui em complementação solicitada, em complementação, é um ambiente da gente conseguir aqui de forma mais rápida sanar as dúvidas que porventura possam surgir, né? Então, para finalizar essa aba, o que a gente tem de qualificação, né, dessa aba é o pagamento quinzenal. Eu acho que isso facilita muito, tanto para o clube quanto para a gente, principalmente aqueles clubes que fazem o pagamento com um comprovante só, e a partir disso ele consegue fazer o detalhamento. Ao final, a gente já tem uma prestação de contas praticamente pronta, não tem mais aquele acúmulo de informações para finalizar, chega ao final do ano ou ao final do projeto, porque o sistema está muito dinâmico. Então, espero que todos tenham gostado dessa aba. Foi idas e vindas, várias adaptações. A gente, à medida que ia subindo todos os ajustes para o sistema, alguns clubes já iam interagindo com a gente, trazendo sugestões, e a gente foi tentando adequar também para atender todo mundo. Então, qualquer dúvida, a gente ainda vai falar mais ao final aqui da apresentação. Amália, só uma novidade que eu esqueci até de pontuar aqui, que em alguns casos tem competências que o clube, todos os profissionais ficam de férias, essa opção também já está implementada. No caso, a gente colocou esse exemplo aqui no mês 4. Está vendo que não tem nenhum profissional vinculado e nenhum profissional pendente de vinculação. São esses casos, por exemplo, o clube ele faz um recesso em dezembro. Quando você for incluir esse formulário, você vai selecionar a competência e, após selecionar essa competência, você não vai selecionar profissionais, porque não teve nenhum pagamento, incluir o formulário e você já vai ter essa opção de finalizar esse formulário, porque isso também vai refletir na aba de controle financeiro.
Porque a partir do momento que não tem nenhum pagamento profissional, esse recurso, esse valor já vai ser acumulado para os próximos meses, né? Então, é isso que eu queria complementar, que tem também essa possibilidade. E pode seguir, Amália. Então, acho que eu vou pegar aqui a palavra, pegar de volta, né, Amália? Agradeço a Cris a participação, a Amália segue conosco no próximo bloco. Dado o adiantado da hora, Amália, a gente vai ter que intensificar aí esse segundo momento, mas, logicamente, tentando preservar aí o tempo que as pessoas se programaram. Queria parabenizá-las pelo esse primeiro momento, foi uma apresentação bastante elucidativa, acho que mostrou que foi um módulo que construiu, que se complementa ao que já estava posto, então nada foi modificado e sim aprimorado, e veio bem ao encontro das necessidades dos clubes. A gente começou a observar que essa questão do pagamento quinzenal era uma máxima, né? Muitos clubes trabalham dessa forma, então a gente tentou atender. Eu acho que é isso, né? Eu acho que a parceria está nessas ações, onde a gente soma esforços, visões e deixar aberto aí para sugestões. E quanto às perguntas, a gente tem tentado responder já agora diretamente no chat, mas são perguntas bem interessantes que a gente vai trazer para o final, no momento oportuno, tá certo? Então, dando seguimento para a gente tentar cumprir o horário, vou passar a palavra de volta para a Amália, junto com a Daniele, que é nossa técnica, também analista da área de contabilidade, e que empreendeu aí um trabalho bem bacana para entregar isso hoje a vocês. Muito obrigada. Então, a gente volta aqui e agora sim, eu acho que é a tão esperada aba. Acho que é válido a gente registrar que essa aba de controle financeiro, ela foi idealizada pela Milena, foi a partir da Milena, deu um start de como ia ser a melhor gestão dos recursos. Então, a Milena pediu e ela foi dando as ideias do que a gente precisava acompanhar, do que a gente precisava ter ao final dessa gestão, né, desses recursos, até porque o clube, diferente do outro edital, recebe o valor integralmente. Então, a Milena propôs e a gente foi captando todas as ideias que a Milena tinha e tentando trazer de forma bem prática dentro do sistema para refletir tudo que o CBC e o clube precisariam para fazer a gestão desse recurso. E aí a Daniele entrou de cabeça no sistema junto com o Dirceu e a gente foi desenvolvendo com a parceria da Cris também, para a gente ter esse controle. O CBC repassou muita responsabilidade para o clube, para fazer essa gestão. São clubes que já estão, né? Todos esses clubes aqui já têm uma experiência com recursos humanos, com manuseio de recurso público, e a gente foi implementando ferramentas para demonstrar de forma bem prática tudo aquilo que ia acontecendo dentro do edital, dentro do ato 8. A partir do que você faz, e aí acho que é importante reforçar aqui, que tudo que faz na aba de movimentação financeira, ela automaticamente vai refletindo para as outras abas. Por isso, a necessidade de ter sempre a documentação e as informações atualizadas na aba de movimentação financeira, porque aí ela vai reproduzir, ela vai refletir e vocês vão ter a real noção daquilo que vocês ainda podem executar de recurso. O intuito do CBC sempre foi a gente utilizar todo o recurso, até por isso a gente mudou, né? O CBC mudou, a gestão mudou, a dinâmica do edital. Com essa flexibilização, vocês vão conseguir melhor aproveitar o recurso que está disponível. A gente não quer, ao final da execução do projeto, ter devolução de recursos. A gente quer que vocês utilizem esse recurso na formação, potencializando os clubes, potencializando aí o esporte. Então, vai evitar também, porque vocês vão conseguir ter toda a projeção para frente do ciclo inteiro, dos 3 anos, do que vocês ainda têm de recurso disponível para poder utilizar esse recurso, tanto do que foi repassado pelo CBC, quanto aquilo que a gente ainda tem de rendimento, que vai gerando mês a mês. Então, eu vou pedir para a Dani
a Dani abrir aqui o sistema para a gente. É uma ferramenta que deu muito trabalho, mas que ficou assim, estou com orgulho da equipe, de todo mundo que contribuiu, da Milena, que foi a mentora, e do Dirceu, que implementou isso com a gente, porque é uma ferramenta mesmo que a gente consegue hoje ter toda a noção da utilização do recurso e até a projeção dos próximos ciclos, dos próximos meses que a gente tem. Então, eu vou abrir aqui, a Dani vai ensinar, vai falar todas as interligações e a gente vai interagindo aqui até o final. E caso tenham dúvidas também, a gente vai tentar respondê-las todas ao final da apresentação. Dani. Obrigada, Amália. Boa tarde a todos. Eu sou a Daniele, analista de projetos do CBC, e eu fiquei responsável por explicar um pouquinho para vocês sobre a nossa planilha de controle financeiro. Como bem explicado pela Amália e pela Milena também, a nossa planilha ela tem o intuito principal de auxiliar vocês no planejamento do recurso que foi repassado. Então, a gente sabe que todos os clubes têm suas peculiaridades, que tem clubes que possuem recesso, tem clubes que fazem pagamentos quinzenais, mas a nossa planilha tentou abranger todos os clubes para que a gente conseguisse auxiliar vocês em como gastar esse dinheiro para durar durante todos os 4 anos, porque esse é o nosso objetivo, que o recurso dure os 4 anos do projeto. Então, eu vou começar com esse primeiro quadro, que é o quadro do meio, que é o nosso valor referencial projetado. Então, nesse quadro, a gente traz todos os profissionais que foram cadastrados na nossa aba de execução física, a gente traz o cargo desses profissionais, e aqui a gente traz os valores referenciais que foram cadastrados lá na nossa aba de execução física. Os primeiros meses já estão apagados devido ao fato de que esses formulários já foram ou finalizados ou estão em complementação. Então, esses valores já, quando eles são executados, eles já desaparecem dessa parte e ficam no quadro de baixo. E aqui no restante dos meses que ainda não houve nenhum formulário cadastrado ou que tem um formulário em rascunho, esses valores vão continuar aparecendo para vocês, porque eles são os valores projetados durante esse período que ainda não foi efetuado nenhum pagamento. No quadro abaixo, que é o valor executado, a gente também traz o nome de todos os profissionais, a gente também traz os cargos dos profissionais, só que aqui a gente traz os valores que já foram pagos aos profissionais. Como vocês podem verificar, o formulário de janeiro, que já foi finalizado, que a Cris mostrou anteriormente, aqui a gente já traz o valor que foi pago pelos profissionais, e aqui a gente também tem até o hiperlink, né? Que é só vocês clicarem em cima do valor, que já abre aquela nossa telinha do formulário eletrônico, e aqui vocês já conseguem verificar se o pagamento foi integral, se foi diverso do previsto, qual foi o valor referencial, a data do pagamento. Então, vocês já conseguem ter uma informação completa desse pagamento. Voltando para a nossa abinha, para o nosso quadro, a gente também pode perceber que, por exemplo, no mês de fevereiro, esse valor ficou destacado, e a gente botou essa regra justamente para alertar vocês, clubes, e nós, analistas do CBC, quando houver um pagamento acima do previsto. Então, se você realizar um pagamento que foi acima do previsto, acima do valor referencial, desculpa, que no caso aqui deste profissional, do André Luiz, o valor referencial foi R$2.000. Então, o clube cadastrou 2.500. Então, nesse caso, criou esse alerta, esse vermelho, para que seja verificado por que esse valor foi pago acima do valor referencial. Por mais que esteja dentro da faixa, né, da remuneração desse profissional, ele foi pago acima do que foi projetado para aquele profissional. Então, ele cria somente um alerta para que você possa justificar, para que o analista possa analisar de uma maneira mais enfática esse valor que foi pago a maior do que foi cadastrado na nossa aba de execução física. E aqui eu queria só fazer um adendo, que não necessariamente esse valor ele é objeto de glosa,
tá? Então, a Daniele bem registrou que ele está dentro do limite, né, das funções estabelecidas no anexo. Então, a gente está gerando aqui um alerta para que vocês verifiquem se, de fato, esse valor passa a ser a referência, né? Ele não é ali o determinado. Dentro do limite da faixa, vocês podem pagar. Mas se a partir de agora ele vai receber 2.500, só pede uma alteração do valor referencial, que aí a gente faz esse ajuste, o valor referencial passa a ser 2.500 e aí você continua fazendo todos os pagamentos e não vai gerar nenhuma alerta. É mais no sentido de alertar, tá joia? Obrigada, Dani. Isso mesmo. Aqui a gente também colocou um exemplo, igual a Cris explicou anteriormente, que em abril foi um formulário zerado, né? Que é no caso de clubes que têm férias coletivas ou recesso. Então, nesse caso, em abril, a gente zerou a coluna dos valores executados, porque esse valor vai ser diluído para os outros meses, para a nossa projeção dos outros meses. Então, aqui a gente também tem essa possibilidade de cadastrar um formulário zerado e ele não vai refletir nos outros meses, porque ele está zerado, né? Então, aqui é o nosso quadro de valor executado. E o nosso primeiro quadro, que é o que realmente traz a nossa previsão mensal, que vocês podem fazer o seu planejamento com base nesses valores, ele puxa as informações das abas, dos outros quadros e das abas de execução física. Então, no caso, o mês de janeiro, exemplificando. A gente aqui tem primeiro o nosso saldo de repasse, que foi o valor que o CBC repassou para o clube. Aqui na segunda linha, nós temos o nosso rendimento acumulado no período. Então, toda a movimentação financeira que foi aportada lá na nossa execução física, que foi classificada como rendimento até o mês de janeiro, vai ser somado todos os rendimentos até janeiro de 2021, e esse saldo vai vir para cá, para a nossa planilha, que no caso desse clube foi no valor de 3.330,66. Então, esse é o valor acumulado do período até o mês de janeiro de 2021. Então, a gente soma esses dois valores, que dá o nosso saldo disponível, que é esse 1, que é o saldo de repasse, mais o 2, que é o rendimento acumulado no período. E a gente pega esse saldo total e a gente vai dividir por 48, que são 48 meses, que são os nossos 4 anos do projeto. No mês seguinte, só para vocês conseguirem entender a lógica utilizada, a gente pega o saldo anterior, ou seja, o valor repassado, que é esse valor de 479,600, e a gente vai diminuir o valor pago, ou seja, R$ 2.200. Então, o nosso novo valor de saldo de repasse, tirando o valor pago no mês de janeiro, vai ficar 577.400. E aí, novamente, a gente vai pegar o nosso rendimento acumulado, só que agora a gente vai pegar todo o rendimento até fevereiro, ou seja, toda a movimentação que vocês classificaram lá na nossa aba de execução financeira até o mês de fevereiro. A gente vai somar esses dois valores, que vai dar esse novo saldo disponível, e agora a gente vai dividir por 47, porque aqui a gente vai 48 no mês de janeiro, 47 no mês de fevereiro, 46 no mês de março e assim sucessivamente, que são os meses que vão passando do projeto. É muito importante ressaltar que a partir do momento que os valores vão sendo pagos, a gente consegue ter uma projeção mais real da nossa previsão mensal, porque a gente começa a pegar os valores que efetivamente foram pagos pelo clube. Então, a partir desse momento, a gente tem uma previsão muito real do que vocês podem gastar se vocês continuarem seguindo essa lógica de pagamento. E os meses que ainda não ocorreram pagamento, a gente pegou da nossa fórmula justamente esse valor projetado, porque como a gente ainda não sabe o que vai ser pago, então a gente pega esse valor projetado, que como eu falei anteriormente, é com base nos valores referenciais que vocês aportaram lá na aba de execução física, e a gente vai diminuir do nosso saldo de repasse do mês anterior. Então, a partir desse momento, ele fica uma previsão mensal com base nos valores projetados, porque ainda não teve nenhum pagamento naquele mês e ainda não teve nenhum formulário finalizado ou em complementação.
Aqui também, só um minutinho, Dani, só para a gente aproveitar, que aí, onde a Daniela está apresentando aqui para vocês essa previsão mensal e o projetado, é a partir do que vocês cadastraram na aba de execução física, tá? São os pagamentos, são os profissionais que vocês fizeram lá o cadastramento. Então, é uma atenção muito especial, é quando o clube pensa aí, ao longo dos anos, contratando mais profissionais. E aí ele tem que estar muito atento que essa projeção é a partir do que já está lá com o registro dos profissionais. Então, tem que ficar atento que, se no próximo ano a ideia é contratar mais 4 profissionais, a gente tem que fazer essa previsão, considerando que já está aprovado, que já está cadastrado e na perspectiva de que vai aportar, né, vai incluir mais profissionais. Então, aqui a gente tem hoje uma projeção do que está aprovado. E um outro ponto que cabe destaque, que quando a gente fala do rendimento acumulado no período, é o rendimento atual. A gente não fez aqui uma projeção do que pode vir a render, tá? Então, aqui, essa projeção é do rendimento já acumulado a partir do que vocês registraram na aba de movimentação financeira e o que o banco está ali, né, que está comprovado nos extratos bancários. A gente, claro, que sempre vai ter um pouquinho a mais, porque a ideia é ir rendendo, mas essa projeção é só do que vocês podem gastar, incluindo o rendimento real. Então, é importante também a gente ter essa clareza, que é o rendimento real do que a gente tem demonstrado e vinculado na aba de movimentação financeira. Obrigada, Dani. Então, só para a gente finalizar, vou só ressaltar algumas coisinhas dessa aba. Então, se vocês verificarem aqui, já possui os 4 anos, que é 2021, 2022, 2023, 2024. Então, a gente já tem a previsão mensal para esses 4 anos. E também a gente tem aqui em cima do nosso quadro, justamente isso que a Marla acabou de falar, o nosso rendimento acumulado e a data de atualização. O que seria essa data de atualização? É a data do nosso último rendimento da nossa aba de movimentação financeira. Então, nesse caso aqui, no dia 27/4 de 2021, foi a última movimentação que o clube classificou lá na nossa aba de execução financeira como rendimento. Então, se vocês perceberem, nos outros meses, a partir de abril, vocês podem perceber que os rendimentos estão todos iguais, porque ainda não foi inserido um novo rendimento dos outros meses. Então, a partir do momento que entrar um rendimento do mês de maio, ele vai congelar o rendimento de abril e vai somar no mês de maio. Porque, como a Amália mesma ressaltou, a gente somente pega os rendimentos que já foram realmente efetivados na conta do clube. A gente não fez nenhuma projeção em relação aos rendimentos, até porque cada clube tem sua peculiaridade. Tem clube que tem rendimento trimestral, tem clube que tem cobrança de imposto, então acaba diminuindo o rendimento. Então, a gente não consegue fazer essa projeção para todos os clubes. Então, visando atender a todos os clubes, a gente pensou em realmente utilizar o rendimento que realmente já foi efetivado pelo banco e já está no extrato do clube. Então, diante disso, a gente pega somente o rendimento acumulado que já ocorreu. Eu acredito que é isso, Amália. Ótimo, Dani. E aí, uma coisa também que a Dani aqui, né, uma informação que é importante, é a peculiaridade, né? A gente tem clubes com aplicação trimestral e temos clubes com aplicação mensal. A Milena falou lá no comecinho da apresentação a necessidade do monitoramento das contas, para que a gente tenha essa isenção de tarifas bancárias. É justamente isso, esse valor do rendimento, ele tem que ser utilizado em prol do projeto. Não é interessante para o CBC que esse valor do rendimento, esse valor da cota do projeto tenha essa incidência de tarifas. Então, a gente vai atuar mais forte também, o CBC vai atuar mais forte para que a gente consiga isentar as contas dessas tarifas bancárias, desses impostos.
tá? Desce um pouquinho, por gentileza, Dani, a aba, aqui a tela, desse valor projetado, que aí aqui a gente tem também, que é super importante, a partir do que foi pago, do que foi já executado, virou a competência. Antes o sistema ele estava sistematizado para virar competência, zerar aqui o valor referencial. Com a implementação das funcionalidades do formulário de conciliação, a partir do momento que você finaliza lá o formulário, automaticamente o mês de janeiro ele vai ser zerado. E isso a gente está fazendo, esse monitoramento mês a mês. Então, chegou agora, no mês de abril, a gente observou, né? Desculpa, no mês de maio, que a gente já está em maio. Chegou o mês de maio, chegou o período ali de executar os pagamentos, realizar os pagamentos e registrar, a gente sempre dá um tempo maior, né, para fazer toda essa movimentação, porque tem clubes que têm uma folha muito grande, que tem todo um procedimento dentro do clube, mas aí a área técnica já impulsiona o clube a fazer o cadastramento, a registrar o cadastramento, fazer as vinculações, para a gente ter a real noção do que já foi executado, se estava de acordo com aquilo que era o projetado e se tem pendência também de comprovante, dos comprovantes de pagamentos, comprovantes ali e os extratos bancários. Então, eu espero assim, que vocês tenham gostado dessa planilha. Eu acho que no dia a dia é que vocês vão poder manusear tanto a aba de execução financeira, né, tanto o formulário de conciliação quanto a aba de controle financeiro. Espero que atenda a todos vocês, mas a gente está também disponível, caso algum clube tenha necessidade de fazer uma reunião virtual para um esclarecimento maior, para a gente, no caso concreto, nós estamos à disposição. A área técnica está à disposição para fazer todas as explicações necessárias, que o intuito é que a gente execute esse recurso. O intuito é que a gente faça com que o clube tenha ali total noção, a real noção do recurso e que faça a melhor utilização desse recurso que foi repassado pelo CBC. É isso, Milena. Devolvo para a Milena. Ai, que bom, né? Ver o trabalho materializado. Fico bem feliz, assim, de sentir o entusiasmo da equipe. Eu sei que foi um esforço grande chegar nesse modelo, mas como eu coloquei no início, a gente está aberto para sugestões. Algumas perguntas já surgiram nesse sentido. Eu acho que faz parte dessa dinâmica mesmo. Mas nasceu um filho, né? A gente tem isso, assim, como um produto, né? Que a gente concebeu. A Mália fala que eu que concebi, mas na verdade a gente planta uma semente e elas desenvolvem, elas são craques, elas são da área de contabilidade, elas acompanham vocês há bastante tempo, tivemos todo o percurso do Edital 6, que trouxe uma bagagem considerável para a gente, e tendo em vista que hoje, no modelo desse ato 8, o acompanhamento é muito voltado só para o financeiro, então sobrou mais tempo para que a gente aprimore essas ferramentas e dê essa sustentabilidade ao projeto, e seja para validação de despesas, seja para trazer essa segurança para o clube, seja para auditoria. Então, assim, a gente está preparado para tudo e de forma muito transparente. Essa é a finalidade. Então, realmente, eu senti a falta de ter um plano de trabalho. O plano de trabalho sempre, para quem executou o projeto, foi a nossa direção. Então, assim, embora não exista, não seja estático, como eu coloquei, a gente não tem número de funções, a gente tem as funções que são possíveis, as margens da remuneração, e tem o recurso na mão do clube para ele melhor gerir. Então, a intenção desse módulo é fazer com que vocês vejam, enxerguem o recurso, e evite esse trabalho para o clube de estar calculando. Agora, como eu falei, se tem clube que já tem a ferramenta e atende melhor, não tem problema, porque isso vai se dar de forma automática. Então, não vai ser uma ferramenta que vai exigir do clube um preenchimento. São as ações dentro do módulo de execução financeira que vão ser reportadas para esse outro módulo e trazer esse cálculo automatizado, certo? Então, eu acho que é isso. Eu acho que, para um primeiro momento, foi muito bem explanado pela Daniela,
Daniele e por Amália também, mas a gente reitera a nossa disposição. Eu acho que essa metodologia de oficina online tem surtido um efeito muito positivo e nos permite fazer mais vezes. Então, assim, se algum clube sentir a necessidade de um momento específico, individual, ou a gente também pode pensar em formatos regionais, que a gente sabe que tem muita troca de clube a clube, a gente também está à disposição para realizar. Eu acho que favoreceu muito esse modelo virtual. E aí, eu acho que partindo para as perguntas, que agora é chegado o momento de responder algumas perguntas que foram colocadas no chat, nós já tentamos responder algumas, então quem estiver acompanhando, eu acho que pode, né, depois também pedir do que foi tratado no chat, mas eu já também pontuei algumas perguntas assim relevantes, eu acho que vale a pena trazer para o grupo. Então, assim, uma primeira pergunta, algumas eu já vou de pronto responder para dar um fôlego às meninas que estavam apresentando, e outras eu vou passar a palavra. Então, a primeira pergunta é se pode cadastrar novos profissionais para esportes que ainda não tiveram profissionais atuantes no ato 8. Então, eu já respondi essa pergunta dizendo que sim. Então, assim, não está vinculada a esportes como anteriormente era. Então, o que é que a gente pode? É cadastrar profissionais para esportes que são desenvolvidos pelo CBI. Essa é uma regra que o CBC colocou, é uma regra que vem no sentido da integração dos eixos. Então, assim, se eu participo de CBIs, eu também tenho que fomentar profissionais para eu ter resultado com os meus atletas e ter a meritocracia, meus resultados esportivos. Então, assim, vamos ser mais práticos na resposta. Digamos que eu já cadastrei X profissionais para 5 esportes. E agora eu quero substituir para um esporte que não estava previsto. Eu tiro um e boto outro no lugar, eu posso? Pode. Ou não, eu quero manter todos os esportes que eu já estou fomentando, mas tem um saldo de recursos que vai me permitir potencializar um esporte novo. Eu posso? Pode, desde que esse esporte seja atendido pelo CBC no CBI. Então, essa seria uma resposta. Perguntado também se é possível incluir comprovante de depósito na plataforma, no caso de ressarcimento de tarifas bancárias. Essa pergunta já foi respondida pelo Vitor no chat, eu queria passar a palavra para ele multiplicar aqui no grupo. É possível sim, tá? A gente só precisa ter o cuidado, boa tarde a todos, né? A gente só precisa ter o cuidado que esse depósito tem que comprovar a efetiva devolução do valor, né? Então, se for uma devolução por meio de caixa eletrônico, por meio de envelope, essa comprovação não vai ser possível. Então, se for lá na boca do caixa com a autenticação da comprovação, lógico que o ideal seria sair da conta do clube direto para a conta do projeto, mas nesse caso seria possível sim. Certo. Amália, foi perguntado se precisa enviar os comprovantes de competências passadas. Isso foi dito na primeira capacitação, mas repita aí. Isso, vamos lá. Durante mais ou menos um mês, a gente estava aqui fazendo os testes finais, os ajustes finais desse módulo, né, da funcionalidade da execução financeira, e aí a gente teve uma instabilidade no sistema. De fato, a gente não estava subindo, alguns profissionais, eles ficaram duplicados ou sumiram, e aí a gente fez o resgate, a TI fez o resgate com a gente, mas se porventura ainda tem algum comprovante, e aí a equipe está fazendo todo esse monitoramento junto com os clubes, alguma pendência de competência anterior, sim, tem que incluir no sistema, e todo pagamento, todo comprovante de pagamento daquele profissional que já foi aprovado, obrigatoriamente tem que ser aportado dentro do sistema. Por mais que a gente teve agora esse momento de uma pequena estabilidade, mas precisa, sim, fazer todo o aporte de todos os extratos, comprovantes de pagamento dentro do sistema. Então, assim, eu acho que isso que a Amália respondeu, eu acho que fica muito claro quando vocês veem o controle financeiro, né? Assim, a gente não pode ter nenhum valor que está em aberto, a gente precisa, é matemática, a gente precisa fazer a conta fechar, e aí, tanto a execução financeira quanto das conciliações bancárias, que precisa ser feita mês a mês. Então, o recurso ficou parado, tem clube que está começando a executar agora, então precisa pegar o para trás, extrato a extrato, lançar no sistema,
para que a gente faça essa conciliação e verifique todos os rendimentos e comece a execução tendo esse panorama do que se passou e olhando para frente. Então, isso é bem importante mesmo, e a gente não pode prescindir, porque tem toda uma lógica envolvida e é contabilidade, certo? Foi perguntado também se o valor pendente de vinculação será necessariamente devolvido, Amália. Não, esse pendente de vinculação, quando fica no sistema, é que ele ainda não vinculou ao pagamento que foi efetuado na aba de movimentação financeira. Então, o que é importante? Entrou, fez o pagamento, você vai fazer o pagamento integral ou pagamento por profissional, você vai registrar todos os pagamentos. Quando você vai para a aba de movimento da execução financeira, na aba ali da conciliação, tem a opção de você vincular. Então, você vai vincular o profissional ao pagamento realizado, aportar o comprovante desse pagamento. Quando fica lá no grid pendente de vinculação, é porque você ainda não fez a vinculação do comprovante àquele profissional, e não que esse pagamento está pendente ou não que é uma glosa. Ali é só para você se nortear do que você já fez no sistema e o que está pendente de atualização no sistema, tá? E aí, fazendo esse passo, vocês vão observar que o grid vai ficar zerado e todas as vinculações foram efetivadas. Caso tenha algum pagamento que foi realizado de forma equivocada, o CBC vai encaminhar um ofício para o clube e aí a gente vai colocar na aba de esclarecimento e solicitações, tá joia? Então, essa nomenclatura pendente é apenas de vinculação no sistema. Tá. Então, isso quer dizer que a gente precisa regularizar para que não haja ônus nenhum. Então, a gente trabalha no sentido de que não haja ônus para o clube. Então, a gente não tem, assim, a gente tem diligencia, estabelece prazo. É importante que os clubes estejam atentos a isso, até porque a gente já falou nas oficinas de capacitação, inclusive do CBIs, que pendências de execução configuram impedimento de participação em CBI. Então, lembrei desse detalhe, porque às vezes você pode pensar que é uma coisa mínima. Realmente, se for uma pendência do curso do mês, aí a Amália tem a discricionalidade de avaliar se ainda está dentro do prazo. Mas, digamos, que tem uma pendência que vem se arrastando, e já era do mês de fevereiro, e não se regularizou, passou março, a Amália cobrando e o clube não atendeu, infelizmente, vai configurar uma pendência de acesso ao clube a novos benefícios. Então, quem participou da oficina que eu falei lá no CBIs, eu falei bem claro isso, que hoje o CBC não tem uma ordem de prioridade de pendência, não tem aquela que é mais importante e a que é menos importante. A gente precisa que os clubes estejam totalmente aderentes ao programa de formação, sem pendência em nenhuma área, para que a gente possa também, né, permitir esse acesso e que vocês, de fato, alcancem os benefícios. Tivemos outras perguntas aqui, com relação à sobra de recurso, com relação ao MP, por exemplo. Está tendo redução de jornada de trabalho, e isso está gerando um saldo. Então, acredito que agora, após a apresentação da Daniela, isso ficou mais claro. Então, os saldos são contabilizados e elas retornam ao todo. É como se fosse um bolo de recurso. Então, o que não deixou de pagar aquele profissional, ele não fica mais vinculado ao profissional. Ele é o saldo do projeto, ele é o saldo da conta do projeto e pode ser otimizado até o final do ciclo olímpico, que é em 2024, certo? Aí também foi perguntado sobre a substituição de profissional. Tipo assim, eu posso substituir um profissional que está de férias por outro? Até uma situação um pouco delicada, pode, não há uma vedação, mas vocês têm que observar que tem todo um requisito de vinculação. Então, assim, às vezes vale a pena cadastrar um profissional para pouco tempo, fazer um processo seletivo, atender aos requisitos, e aí vocês têm que observar, e é o que Cris falou também, que tudo vai depender da justificativa que é dada naquele campo, de forma que a área técnica valide aquele cadastramento para aquela função, certo? Então, seja porque está pagando menos naquele mês, aquela justificativa, eu até anotei aqui para deixar isso muito claro. Não é qualquer justificativa, é a verdade, é o que está de fato acontecendo, e a gente vai avaliar se tem razoabilidade.
E aí, essa justificativa, ela vai dar sustentabilidade para a execução financeira, físico-financeira, tá certo? Então, assim, sendo o plano de trabalho aberto, em tese, não há óbice, mas eu também não posso tirar a discricionariedade da análise que é feita no momento da vinculação daquela função, daquele profissional à função, inclusive com o cumprimento de requisitos de habilitação, de qualificação. Amália, quando o clube tem recesso, podemos dividir por 48 meses? Foi perguntado isso, tendo em vista a projeção que é feita, a divisão dos valores na prospecção futura, né? Essa informação, assim, 48, é para atender de uma forma geral todos os clubes, né? Porque tem clube que não tem um recesso anual, que mesmo ali o profissional tem recesso, mas a modalidade continua sendo atendido por outro profissional. E aí aquele valor específico do profissional, ele vai ser somado, né? O remanescente, ele é incorporado ao valor total. Mas aí essa projeção, o clube é de acordo com a realidade dele. A gente fez de 48 para atender todos os clubes, mas aí a partir disso também, se o clube ele não faz nenhum recesso integral, se o clube funciona integralmente ou não funciona, o clube ainda tem que ter em mente que vai ter um valor a maior para diluir nos próximos meses, tá joia? Mas assim, Amália, também eu pensei que a gente também pode aprimorar essa funcionalidade para que o clube diga se tem recesso ou não tem recesso e a gente possa favorecer para que ele tenha o cálculo mais próximo da realidade dele. Isso aí é um caso a se estudar na questão da modulação do sistema. Tá, a gente vai anotar aqui para tratar com o Disseu para implementar. Já é uma sugestão, ótimo. Tá certo? Foi perguntado se quando há incidência de impostos na conta do projeto, se essa devolução se dá com recursos próprios. Eu acho bem importante reforçar isso, porque realmente não tem como o CBC arcar, a lei não permite que o recurso do projeto seja para custeio de tarifas bancárias e impostos. Então, por isso que a gente vai fazer essa nova ação, para que tente evitar essa incidência e esse ônus para o clube. E também, em paralelo, o jurídico do CBC está trabalhando para que haja uma definição de órgão de controle, e, se for o caso, até ingressar judicialmente para apoiar os clubes e não ter essa incidência, né? Que a gente, de fato, encontre um caminho sólido para que vocês não passem mais por esse tipo de dificuldade, tanto na hora da abertura da conta, quanto no curso da execução dos projetos. Foi perguntado também se nós iríamos fazer um tutorial. Geralmente a gente faz, então a gente terminou esse módulo tem pouco tempo, ele passou por muitos ajustes, mas aí fica aí registrada a dica para a Amália. Geralmente se faz um tutorial em vídeo, porque fica mais prático, e no dia a dia vocês podem consultar quando está tendo alguma questão. Foi perguntado também, Amália, quando a movimentação bancária, extratos de poupança em OFX, teve alguma alteração ou temos que digitar os lançamentos um a um? Isso a gente ainda também está tentando aprimorar no sistema, né, essa funcionalidade, que aí, para fazer por hora, a gente ainda tem que fazer esse lançamento da conta poupança, só da conta poupança, manual, e aí lembrando aqui também que a movimentação na conta poupança, ela é bem menor, né? Ela é só ali o resgate, então isso também não demanda tanto trabalho para o clube, mas a gente também está trabalhando nessa funcionalidade, eu tenho acompanhado aqui também para a gente conseguir aprimorar o sistema nesse sentido. Então, eu acho que é isso, assim, a gente tentou dar toda a abordagem, aí, toda a atenção às perguntas que foram formuladas no chat. Se a Amália quiser fazer algum complemento, fique à vontade, Amália, eu acho que a gente tem 15 minutos aí, regulamentar. A gente quer agradecer e ficar à disposição. Dúvidas também são bem-vindas, sugestões são bem-vindas, como essa que surgiu, e aí que a Milena já captou aqui para a gente também fazer esse aprimoramento no sistema. A gente vai pensando de forma a atender todos os clubes. Caso algum clube tenha necessidade de fazer uma reunião com a gente virtual, pontual especificamente sobre aquele clube, sobre as especificidades do clube, estamos à disposição, eu, Cris, Dani,
Vitor, a gente está à disposição para orientar. Toda a área técnica também tem total domínio sobre a ferramenta. A gente quer fazer da melhor forma possível para que ficar prático, para ficar intuitivo, para que seja uma ferramenta de gestão. Uma ferramenta de gestão tanto do clube quanto da gente, e ao final a gente já tem uma prestação de contas praticamente fechada, que aí possibilita receber novos recursos e continuar com a política de formação. Isso que a Amália fala é bem importante, assim, quando a gente está tratando de uma parceria plurianual, porque, assim, embora não tenha mais uma prestação de contas anual, essa regularidade, essa forma linear de execução também tem que dar esse respaldo. Então, assim, uma execução exitosa é uma execução onde ambas as partes cumprem seu papel, e toda essa documentação já venha sendo carregada no curso da execução, e certamente a gente está evoluindo para que a prestação de contas seja simplificada. Em muitos projetos, em muitos órgãos, como a gente não tem esse acompanhamento tão intenso, tudo fica para o final, e muitas vezes questões que não podem ser mais corrigidas. Então, a gente vem investindo realmente para que o acompanhamento ele seja cada vez mais dinâmico, mais completo, e que isso não fique, não remaneça quase nada, só a parte burocrática mesmo, que é a documentação, que são relatórios, que são assinados pelo presidente, mas praticamente a gente vai encerrar essa execução com tudo fechado, com essa parte financeira toda fechada, que é o nosso foco. Eu vou abrir a palavra para saber se Cris e Daniel querem fazer mais algum complemento, já que nos sobrou um tempinho, para depois finalizar e encerrar o nosso encontro. Oi, Milena. Só agradecer mesmo a participação de todos, né, e me colocar aqui à disposição. Qualquer dúvida, pode, igual a Amália já se colocou também, para fazer alguma reunião virtual. Nós vamos trabalhar, sim, nesse manual, né, Amália? Vamos trabalhar nesse manualzinho aí, E é isso. Tutorial. Qualquer dúvida, tutorial, isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Dani? É isso que a Cris falou mesmo, agradecer a participação de todos, me colocar também à disposição e agradecer. Foi muito bom estar aqui com vocês, e qualquer coisa a gente está à disposição. Então, eu também agradeço à equipe. Eu convido vocês para passear nesse módulo, para trabalhar intensamente com esse módulo. É um módulo que está aí, né, disponível para que seja, de fato, utilizado. A gente tem clubes que já estão há mais tempo, do 6 para o 8, eu tenho certeza que isso se torna muito mais prático, mas a gente precisa acolher bem os novatos, né, os clubes que estão chegando agora, que é a primeira execução nesse eixo de formação. Então, a equipe, a nossa sistemática é assim, para cada clube, um técnico é responsável por todos os projetos daquele clube. Então, os técnicos também de cada clube estão capacitados para operar esse módulo novo, o módulo que foi aprimorado e todo o conjunto. Ao tempo que a gente vai desenvolvendo, a gente permite essa participação colaborativa de todos. Então, assim, sintam-se à vontade, a equipe está aqui para servir, para trocar com vocês. Então, acho que é isso, eu vou me despedir, agradecendo mais uma vez a participação de todos, e até a próxima. Um abraço para todos. Até mais, tchau, tchau.